Toca Livros e Editora Jandaíra apresentam Manual Anticapacitista. O que você precisa saber para se tornar uma pessoa aliada contra o capacitismo, de Billy Saga e Carolina Ignarra. Narrado por Rodolfo Ferrin. Dedicatórias. Carolina Ignarra. Dedico este conteúdo a todas as pessoas com deficiência na figura da Tabata Contri, que me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos. A minha sócia Juliana Ramalho e ao sócio Dulcídio Almeida, por me ensinarem a me valorizar. A toda a equipe do Grupo Talento Incluir, na figura de Kátia Reimorek, que me representa e me faz evoluir. E a todas as famílias das pessoas com deficiência, nas figuras do Tato, meu marido, e da Clara, minha filha, por me naturalizarem e humanizarem. E agradeço à minha mãe Thelma, às irmãs Camila e Renata, aos cunhados Flávio e Marcelo, à afilhada Luísa, aos sobrinhos Rodrigo, Vicente e Francisco, na figura do meu pai Chicão, que me ensinou a protagonizar a minha vida. Billy Saga. Dedico este livro a todas as pessoas com deficiência do mundo, que sabem as agruras e o prazer de ser diferente, de não se encaixar nos padrões, encarando diariamente o desafio de viver, pois a vida toda é um desafio. A minha filha Emília, que ainda não sabe ler, mas quando souber provavelmente já terá muitos desses conceitos introjetados na prática. Ao meu sobrinho Nilo, que está se tornando um homem e que, ao ler esse livro, entenderá um pouco mais o seu papel enquanto cidadão. A minha esposa Juliana, que entrou em minha vida por amor e sem perceber se tornou minha maior aliada. Aos meus pais e irmã, que estiveram comigo no momento em que me tornei uma pessoa com deficiência e viveram todas as etapas dessa importante transformação anticapacitista. Aos amigos e amigas que sempre me apoiam e torcem por mim. A minha mãe de santo e irmã de fé, Cláudia Alexandre, e ao meu querido irmão de fé e mentor, Luiz Alexandre Júnior. E, finalmente, a dois amigos que fizeram a passagem recentemente, que entendiam muito a nossa causa e militavam por ela, Romeu Sasaki e Walter Alves. De mana pra mano, de mano pra mana. De mana pra mano. Carolina Ignarra sobre Billy Saga. Aquela máxima de que a primeira impressão é a que fica não vale para as minhas percepções sobre o Billy. Eu o conheci no teatro, que comecei a fazer menos de 2 anos depois de ter adquirido a deficiência, em 2003. Sofri o acidente em 2001. O Deto Montenegro, irmão do Oswaldo Montenegro, diz que foi a partir de mim que ele teve a ideia de levar pessoas cadeirantes para o palco. A família dele foi quem me recebeu em Brasília quando fui para o processo de reabilitação na Rede Sara, 1 mês e meio depois da minha lesão. Foi a mãe do Deto, Elvira, que me apresentou lá. Ela é amiga de anos da minha prima Dadá. O curioso é que conheci Elvira no dia do acidente no casamento da prima Sônia, a irmã da Dadá. Encontrei Deto pela primeira vez na praia, no Rio, no Carnaval de 2003. Na ocasião, ele me convidou para fazer teatro com ele. Chamei a Tabata Contri para ir comigo. Ensaiávamos das 8 às 10 de domingo, que era o único horário livre do teatro. Uma das primeiras pessoas que chamamos para compor o elenco de Noturno Cadeirante, à época, foi a Julie, que tinha 16 anos e era street dancer. E ela chamou o Billy. Ele foi no 3º ou 4º dia do ensaio. E eu não fui com a cara dele. Todo marrento, emburrado, revoltado. Aí já fiquei meio que, chegou o marrento aí. Mas ele foi ficando, o Deto gostou dele. Naquele tempo, o Billy assumiu a cara de mal. Embora artisticamente excelente, ele era um bad boy e parecia estar sempre na defensiva. Eu acredito que não só com ele, mas também com outros integrantes daquele grupo, houve uma conquista de relação. A partir dali,
continuamos nos encontrando, nos falando, com esses laços cada vez mais fortalecidos. Naquele momento, vivíamos uma juventude, na maior parte de nós, interrompida por um acidente, requerendo períodos de reabilitação. Em geral, muitos ali estavam em uma fase de amadurecimento diferente da minha. Eu voltei a trabalhar muito rápido, porque tinha o sonho da maternidade. Queria adultar logo para conquistar meus propósitos. E tive as oportunidades também, em uma condição privilegiada. Eu não fui tão conectada com eles como a Tabata foi naqueles primórdios. Eles saíam no sábado à noite e iam direto para o ensaio no domingo. A turma se conectou na convivência daquela amizade mais do que eu. Eu estava sempre meio de fora. Acho que era muito chata também. Eu tenho um feedback desses meus amigos do teatro de ser uma antes e outra depois da maternidade e da minha pós-graduação em dinâmicas de grupo. Nesse curso, vivenciei muitos trabalhos experimentais. Acho que antes eu era muito exigente, muito certinha, até puritana. Eu não tinha boa fama. E também os achava chatos. Gostava de ir lá para fazer teatro, fazer arte. Minha convivência era mais com a Tabata. Depois que voltei a participar do grupo, quando minha filha, a Clarinha, já tinha 3 ou 4 anos, eu comecei a entender a importância deles naquele momento anterior da minha vida. Foi com o Billy que eu aprendi que podia montar a cadeira e desmontá-la sozinha para entrar no carro. Lembro bem dele fazendo isso, ensinando-me como fazer. Naquela hora, até que me veio uma negaçãozinha de pensar que meu carro não daria, por ele ser muito alto, e que o Billy fazia aquilo por não ter humildade para pedir ajuda. Depois, fui ressignificando isso, e até hoje, monto e desmonto a cadeira quando preciso. E eu fui inspirada ali, porque achava que não ia conseguir. Outra coisa que me fazia não gostar do Billy é que ele era muito mulherengo. Eu sentia que era por autoafirmação, mas não sabia dar nome a esse comportamento. Depois do curso de dinâmicas de grupo, eu passei a ser compreensiva, porque aprendi mais, por meio de conceitos da psicologia, como é viver em grupo. Foi bem transformador para mim. Quando voltei, passei a ressignificar. Billy é bad boy. Mas por qual motivo? Comecei a analisar com mais compaixão, com mais empatia. O mais positivo no Billy, que me faz querer ficar do lado dele, ser amiga dele, acompanhar as vitórias dele, é o quanto ele evolui. É um cara que não estacionou, está sempre querendo se autoconhecer, está sempre aberto para pontuarmos coisas importantes. É questionador, mas também está disposto a ouvir, a ensinar, a trazer reflexões importantes. Ele pede conselhos, demonstra afeto. Foi ele que se aproximou de mim, começou a me chamar de mana. Ele fala que ama, reconhece em vida a diferença que a gente faz para ele. Acho que a paternidade o ajudou nesse sentido. Ele também fez umas evoluções espirituais. Entrou para o Umbanda. Escrever um livro sobre capacitismo já era algo que eu queria fazer e vinha postergando. Assim, achei ótimo quando Billy veio com a ideia deste projeto. E também acreditei que seria uma oportunidade de nos aproximarmos mais. Eu acho importante escrever com alguém. Sempre gosto de fazer esse tipo de projeto com outras pessoas. No começo, não foi fácil nossa relação. Tínhamos uns atritos inconscientes. Também porque somos muito diferentes. O que eu sinto hoje pelo Billy foi fruto de uma transformação. Acho que começamos a nos valorizar quando percebemos o valor das diferenças de todos e todas. Trabalhar com diversidade faz a gente se desenvolver todos os dias. O Billy e a família dele
são pessoas que valem a pena para mim. Gosto de ter ao meu lado pessoas que saíram fortes de histórias difíceis. Quando vivo uma relação, quero vivê-la de verdade. O Billy é um caso de inclusão em minha lista de amizades. Ele foi me conquistando e hoje é uma referência para mim. Uma conexão predestinada. É um amigo do peito, é um irmão que a gente escolhe. É o mano. De Mano pra Mana. Billy Saga sobre Caroline Guinarra. Em 2002, eu fui chamado por uma amiga que dança break para cantar rap em um grupo inclusivo de street dance. Lá conheci uma menina cadeirante chamada Julie. Foi ela que me levou aos ensaios do primeiro elenco de pessoas cadeirantes para a montagem do Noturno Cadeirante, dirigido pelo Deto Montenegro. Acredito que nada seja por acaso. Na primeira reunião com o grupo, conheci a Tabata e a Carol. Um fator decisivo para que eu ficasse no projeto foi o primeiro discurso do Detão, dizendo que ele não estava ali para fazer panfletagem, para abraçar a causa, e sim para fazer arte. Quer tirar a arte dessa cadeira? Vem comigo, ele ressaltou. Passei então a ir todo fim de semana para os ensaios. 7 da manhã a gente estava lá. Comecei a criar uma grande afinidade com a galera. Um pessoal firmeza, que vivia os mesmos venenos, as mesmas coisas que eu. Depois dos ensaios, ficávamos tomando café em uma galeria na Avenida Domingos de Moraes, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e conversando sobre situações em que enfrentávamos a falta de acessibilidade. A gente dizia que precisava fazer alguma coisa a respeito. Conhecemos então a Luca, locutora da Rádio 89 FM, que adorou a ideia de criar um movimento. Daí surgiu Superação, que gerou uma primeira passeata em 2003. Naquela época, eu achava a Carol ranzinza pra caramba. Mal-humorada, teimosa, brigava com todo mundo, mas mudou depois que fez uma pós-graduação em dinâmicas de grupo. Dali para frente, até hoje, ela segue em uma evolução constante. É uma pessoa que não para de evoluir, intelectual, emocional e psicologicamente. Eu tenho um orgulho enorme de ser amigo dela. Me emociona como a vida traz pessoas incríveis para a nossa convivência. Não existe casualidade. Como parte dessa reflexão, eu não sei como seria hoje a minha vida sem um acidente. Claro que, se eu pudesse mudar, daria um reverse nos acontecimentos. Não é fácil viver na cadeira, mas eu não praguejo minha condição de pessoa cadeirante. Eu sou casado com uma pessoa que eu conheci no teatro de pessoas cadeirantes e ela me deu uma filha, que é meu projeto de vida mais precioso, a Emília. Tudo que tenho materialmente, eu conquistei em um trabalho que tem a ver com diversidade e eu só sei fazê-lo porque eu me tornei uma pessoa cadeirante. A minha carreira musical se tornou muito mais consistente por conta da minha causa. É lógico que eu não seria um largado, um qualquer, eu seria uma pessoa bacana também, porque é isso que está na minha índole, na minha história, mas eu não sei com o que eu trabalharia, que meios frequentaria, em que nível de vida estaria. Eu não penso nisso. O "e se" é inútil. Não gasto neurônio com isso. Sendo pragmático, a maturidade que o acidente me exigiu com tão pouca idade me trouxe muitos ganhos profissionais e sociais, e muitos argumentos. Eu nunca deixei de acreditar em mim nesse processo, porque sou metido e orgulhoso pra caramba. Talvez por insegurança, não demonstro as minhas fraquezas. O cara cadeirante tem a chance de evoluir como qualquer pessoa tem. Alguns evoluem pela dor, e se tornar cadeirante pode ser essa dor. Acompanhar a maternidade da minha amiga Carol foi uma inspiração enorme. Foi muito incrível e muito encorajador. Com ela, aprendi que a deficiência não impõe limites para sonhar e realizar. A Carol é uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Cadeira não é bola de ferro no pé, não. E se não tem limites para ela, não precisa ter para ninguém. Ela me mostrou isso. Ela é muito inspiradora para mim, que passei 7 anos provando para a sociedade que eu era normal, até me aceitar definitivamente como sou. O que acho que passo para a Carol é lealdade, sinceridade. Sempre fui muito direto, muito verdadeiro, não só com ela, mas com todo mundo daquele grupo, que é muito amado, muito unido. Eu prezo muito por me manter ligado a ele. Foram as primeiras pessoas com deficiência com as quais estabeleci vínculos e comecei a entender que vivíamos as mesmas dores e os mesmos prazeres e que tínhamos que encarar os desafios. Como diz a Carol, ela sempre traz pérolas como essa e que me fazem refletir.
Não tem acaso, as coisas da vida estão todas interligadas. Existe uma teia energética entre nós e pessoas que nos munem de informações, ferramentas e insights para cumprir a nossa missão. O plano espiritual me trouxe recentemente uma instrução de ser mais suave na minha comunicação para cumprir a minha missão. Quando a Carol vem e me diz que não podemos falar em luta, porque, nesses termos, um ganha e o outro perde, e não queremos ganhar e sim vencer desafios, não tem acaso nisso, tem conexão. As duas ocorrências estão totalmente interligadas. Quem cruza o caminho de alguém, o faz por um motivo. A Carol cruzou o meu para se tornar a Mana. Prefácio. Um salve da nossa galera. Nosso valor não está nos títulos, e sim na jornada. Carolina Ignarra. Este prefácio é disruptivo e proposital. Entendemos que todas as vidas com deficiência importam, e nós, autora e autor deste livro, somos apenas duas pessoas em uma multidão assolada pelo capacitismo. Apresentamos a seguir depoimentos que partem de existências individuais de diferentes corpos políticos em uma sociedade capacitista. Temos aqui a contribuição de 21 pessoas com diferentes tipos de deficiências e com variadas histórias de vida e papéis sociais. Optamos por não seguir um modelo para a descrição breve de cada uma delas, pois, além de não sermos pessoas adeptas da padronização, respeitamos o jeito que cada uma delas pediu para ser apresentada. E viva a diversidade! Alexandre Okawa, arquiteto, consultor e especialista em acessibilidade, diversidade, comunidade surda, equidade e inclusão. Já passei por inúmeras situações capacitistas. De qual país você é? Você não parece ser surdo. Ah, coitado de você. Ser surdo deve ser difícil para crescer na vida. Você é tão bonito para ser surdo. É ele o surdinho que comentei com você. Ele fala super bem e se superou bem na vida para aprender a falar. Não sabia que você é deficiente e surdo. Achei que fosse gringo. Por que você não fala normal como os outros? A surdez tem cura, é só usar aquele aparelho de ouvido. Você é normal, né? Só é diferente porque tem voz diferente. Ainda bem que você fala português, pois a Libras é feia. Que bonitinho que você fala em Libras. Não sabia que surdo pode fazer faculdade. Nossa, que inteligente que você é. Por isso, um livro sobre capacitismo é muito importante para a nossa sociedade romper o ciclo da desvalorização e desqualificação de pessoas com deficiência baseado no preconceito em relação à capacidade corporal ou cognitiva. Uma obra como esta contribui, portanto, para tornar a sociedade e o mundo mais inclusivos e menos desiguais, e também para fortalecer os valores democráticos de cada ser humano. Doutora Daniela Bortmann, médica do trabalho e consultora de inclusão e diversidade. Acredito que o capacitismo, assim como outros tipos de preconceito, só pode ser combatido por meio da educação. Além da vivência, a sociedade adquire conhecimento acessando informações disponíveis nos livros e nos principais veículos da mídia. No entanto, o grande desafio contemporâneo tem sido encontrar informação de qualidade diante de uma enxurrada de fake news ou de textões dos autodeclarados especialistas das redes sociais. É fundamental ampliar as fontes de informação confiáveis, devido à responsabilidade que a abordagem desse tema merece. Quanto mais alto o nível de discussão sobre capacitismo, maior será a maturidade da comunidade para superá-lo. Isso me importa pessoalmente, porque o capacitismo piora diretamente a minha qualidade de vida. Elimina grande parte das minhas oportunidades diárias, a partir do momento em que, por consequência do preconceito, o meu acesso ao trabalho, ao transporte, à educação e ao lazer é dificultado. Além disso,
Com o capacitismo, minha saúde física e mental também é tolhida. Daniela Sagaz, líder de diversidade e inclusão. A falta de conhecimento é certamente uma das principais causas para que as pessoas carreguem em suas ações e falas altas doses de preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência. Sabemos que o capacitismo se manifesta das mais variadas formas, e obras como esta aumentam, por meio do poder da educação, a chance de mudar conceitos, ideias e vieses inconscientes que permeiam nossa sociedade. Na minha vivência como uma mulher, líder e pessoa com deficiência, o capacitismo manifesta impactos imensuráveis, desde os familiares, que ainda me enxergam como uma super-heroína, até o mercado de trabalho, que acredita que minhas competências estão unicamente conectadas a cotas, sem calcular a autocobrança inconsciente, quando penso todos os dias que, ao errar em minha posição, estou fechando a porta para outras pessoas com deficiência no mercado de trabalho, acarretando com isso uma necessidade de ser perfeita em tudo que faço. Por isso, saber que discussões como as abordadas aqui neste livro poderão ajudar pessoas como eu a entender e se posicionar frente ao capacitismo só me faz ter certeza de que precisamos gerar a mudança. Darley Oliveira, pessoa com deficiência visual, administrador, atleta de futebol de cegos e pai da Clark, seu cão-guia. A palavra capacitismo soa muito diferente de racismo e homofobia, porque tem poucas informações e poucas pessoas falando sobre o tema, ainda mais pessoas com deficiência. Nós temos o lugar de fala para abordar o capacitismo, assim como os negros têm para falar de racismo. Então, entendo que seja muito importante cada vez mais abordarmos o tema e trazê-lo para as discussões. Além disso, é necessário que a mídia trate dele com a mesma importância que dedica ao racismo e à homofobia. Para nós, pessoas com deficiência, o capacitismo está em nossas vidas todas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.